Então bora lá, jovens, com mais uma análise aqui do Geopolítica para Iniciante. Já sabe, né? Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Agora se prepara. Imagina aí, o coração batendo a mil, o alarme do caça gritando no seu ouvido e, de repente, silêncio. Só o barulho do vento. É o que acontece quando uma missão de combate dá muito, mas muito errado. A partir daí, a vida do piloto depende de 3 coisas: treinamento, tecnologia e uma promessa. Uma promessa incrível. E o palco para essa história? Sul do Irã. Sexta-feira, um lugar, vamos dizer, nada amigável. E a partir de agora, o relógio está correndo e cada segundo é uma vida. E aí acontece aquele barulho que nenhum piloto quer ouvir. Um caça F-15E Strike Eagle, uma das máquinas de guerra mais avançadas do mundo, é atingido por fogo antiaéreo. Naquele instante, a missão vira de ponta cabeça. Não é mais sobre atacar, é sobre sobreviver. A tripulação, são 2 pessoas, precisa tomar a decisão mais drástica: ejetar. É o último recurso mesmo. E isso significa cair literalmente no meio do território inimigo, sozinhos, vulneráveis e muito, mas muito longe de casa. É aqui que a corrida contra o tempo realmente começa. Pensa bem, são 2 cronômetros correndo ao mesmo tempo. Um tá lá no chão com a tripulação que precisa se esconder, sobreviver, não ser capturada. O outro tá a milhares de quilômetros de distância, onde uma máquina de resgate gigantesca acaba de ser ligada e tá vindo com tudo. Beleza, o piloto tá no chão, no meio do nada. E agora? Bate o desespero? Não. Para esses caras não é sobre pânico, é sobre seguir o protocolo. É quase automático. E é aí que todo aquele treinamento e equipamento caríssimo começam a fazer sentido, no exato segundo em que as botas tocam o chão. Pensa no colete do piloto como um canivete suíço de sobrevivência. Mas não é só isso. Preso ao paraquedas vem um segundo kit, um kit plus, digamos assim. Se o colete é para emergência imediata, esse aqui é para aguentar o tranco por mais tempo. Tem bote inflável, rações, água, saco de dormir e, o mais importante, um rádio sinalizador de emergência. Esse dispositivo é genial. Ele ativa sozinho na ejeção e já começa a mandar um sinal de socorro, estou aqui. Aí a gente pensa, ué, mas se ele tem um rádio de sobrevivência, por que não pega e liga para a base pedindo ajuda? Parece óbvio, né? Mas a resposta para essa pergunta mostra o quão perigoso é o jogo que ele está jogando. Usar o rádio é uma faca de 2 gumes. Por um lado, claro, dá para contatar as forças amigas. Mas o lado ruim é gigantesco. O inimigo também está ouvindo. As frequências de emergência são monitoradas o tempo todo. Uma transmissão de voz, por mais curta que seja, é como acender um sinalizador gigante no meio da escuridão. O inimigo pode triangular sua posição em segundos. E aí, o que era para ser um resgate vira uma armadilha. Por isso, muitas vezes o silêncio é o melhor amigo do piloto. Então, como o piloto sabe de tudo isso? Como ele sabe que não pode usar o rádio? A resposta tem um nome: treinamento série. Isso significa sobrevivência, evasão, resistência e escape. E olha, não é um cursinho de fim de semana. São 19 dias de um treinamento que é, para dizer o mínimo, brutal. Eles aprendem a sobreviver em qualquer lugar, a fugir de patrulhas e, caso sejam capturados, a resistir a interrogatórios. A ideia é transformar o pânico em puro instinto. Ok, já entendemos o lado do piloto no chão. Mas agora, vamos virar a câmera. Vamos olhar para a gigantesca engrenagem militar que acabou de ser ativada. A gente está falando da Missão de Busca e Salvamento em Combate, ou CSAR, como é conhecida. E pode acreditar, essa é uma das operações mais complexas e importantes que as Forças Armadas podem fazer. E não é nada no improviso, tá? Existe um roteiro, as 5 fases de uma missão CSAR. Primeiro, o relatório. O piloto que estava voando junto, o ala, avisa o que aconteceu. Depois, localização. A galera da inteligência começa a rastrear os sinais para achar o sobrevivente. A terceira fase é o apoio. Outras aeronaves vão para a área para dar cobertura. A quarta e mais tensa é o resgate em si, a extração. E por último, a reintegração, que é cuidar do piloto resgatado e pegar todas as informações que ele possa ter. E quando eu digo engrenagem gigantesca, não estou brincando. Dá uma olhada na força-tarefa que é montada. Não é só mandar um helicóptero. É uma verdadeira orquestra de aeronaves. Tem os helicópteros de resgate, os HH-60W. Tem os jatos de ataque A-10, os Warhogs, que são basicamente tanques voadores para proteger a operação. Tem avião de guerra eletrônica para bagunçar os radares inimigos. Avião estanque para reabastecer todo mundo no ar. E até um avião de comando para coordenar essa loucura toda. É um negócio monumental. E no meio de
toda essa tecnologia, quem realmente faz o trabalho sujo são os para-resgatistas, os PJs. Esses caras são a elite da elite. Pensa num profissional que é ao mesmo tempo médico de combate, mergulhador e paraquedista. O lema deles já diz tudo, para que outros possam viver. São eles que descem do helicóptero, muitas vezes debaixo de fogo, para buscar o piloto. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora, voltando para o nosso caso específico no Irã, a coisa ficou ainda mais complicada. Porque além da batalha no chão e no ar, começou uma outra batalha, a da informação. O que estava acontecendo de verdade? Bom, dependia de para quem se perguntava. E olha só o choque de narrativas. Do lado americano, a história era: conseguimos resgatar um dos tripulantes. Já a versão iraniana era bem diferente. Capturamos o piloto e ele está sob nossa custódia. É a clássica névoa da guerra, onde a primeira coisa que morre é a verdade. Cada lado usa a informação do jeito que lhe convém. E para piorar tudo, o caos só aumentou. Um daqueles jatos A-10 que provavelmente estava lá dando cobertura também foi derrubado. E os helicópteros de resgate foram atingidos por tiros. Isso mostra que a missão de resgate não foi um passeio no parque. Ela virou uma batalha por si só, colocando a vida dos socorristas em um risco absurdo. E aqui tem um detalhe muito interessante dessa guerra de narrativas. O Irã saiu dizendo que tinha derrubado um F-35, o caça mais moderno e invisível dos Estados Unidos. Só que as fotos dos destroços não mentiam, eram peças de um F-15E. Por que eles fariam isso? Simples. Derrubar um F-35 seria uma vitória de propaganda gigantesca. Seria como dizer para o mundo: olha só, a gente consegue vencer a melhor tecnologia americana. Tudo isso nos leva a uma pergunta que parece meio óbvia, mas é fundamental. Por que raios os militares arriscam tantas vidas e gastam tantos recursos para salvar uma ou duas pessoas? A resposta é uma mistura de duas coisas: matemática fria e um código de honra muito forte. Um dos casos mais famosos que ilustra isso é o do capitão Scott O'Grady, em 1995. O F-16 dele foi derrubado na Bósnia. Ele ficou 6 dias se escondendo, comendo insetos, bebendo água da chuva, colocando em prática todo aquele treinamento sério. No 6º dia, ele conseguiu fazer um contato de rádio bem rápido. A resposta, uma força de resgate com mais de 40 aeronaves, foi enviada para buscá-lo. Esse caso se tornou um símbolo desse compromisso. Vamos começar pela parte da matemática fria. Sabe quanto custa para treinar um piloto de caça? Mais de 10 milhões de dólares. Esse profissional não é só um soldado, ele é um ativo estratégico valiosíssimo, resultado de anos e anos de treinamento. Perder um piloto desses não é só uma tragédia humana, é uma perda estratégica e financeira gigantesca. Mas no fundo, não é só sobre dinheiro, é sobre uma promessa, um lema que todo mundo conhece: ninguém fica para trás. Todo piloto que sobe num caça para uma missão perigosa precisa ter uma certeza absoluta. Se a coisa der errada, uma força-tarefa inteira vai ser mobilizada para buscá-lo. É essa confiança, essa certeza que dá a eles a coragem de voar direto para o perigo. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Num mundo onde a guerra está cada vez mais complexa, com drones, batalhas na internet, propaganda, qual é o custo real de manter essa promessa de não deixar ninguém para trás? Os riscos e os custos, tanto de vidas quanto de dinheiro, só aumentam. Por enquanto é isso. Assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!